Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que nos acompanham. Você que está aqui pela primeira vez também seja muito bem-vindo neste canal de oração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui todos os dias, pela graça e misericórdia do Senhor, pelas tardes, na tarde de bênção em seu lar, neste horário, e também pelas madrugadas, orando, a oração da fé, fazendo um clamor pela madrugada em favor da sua vida, em favor dos pedidos. Então é muito importante você estar comunicando conosco aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Se você tem fé, você vai mandar o seu pedido pelo WhatsApp. Vamos anotar nos cadernos de oração e vamos estar intercedendo por você. Isso é um ato de fé, porque o Senhor sabe. Antes que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe. Então por que precisamos orar? Então por que precisamos falar com Deus? Porque Ele quer exercitar a nossa fé. Lembra quando Jesus curou o cego Bartimeu? Que queres que eu te faça? Rapaz, era cego, estava gritando, tem misericórdia de mim. O Senhor queria ouvir da boca dele. Então o Senhor quer comunhão conosco. Apesar que Ele sabe tudo que nós queremos, mas precisamos, através da oração, ter um diálogo com Deus. Isso nos traz um relacionamento pessoal com Deus. É o que Deus quer conosco. Nosso Deus não está longe, nem distante. Ele está próximo. É nós que muitas das vezes não procuramos a Deus. E quando procuramos de todo o coração, com certeza, Ele será achado de vós. Amém? Então Deus procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, aqueles que cantam bonito, não. Aqueles que buscam a Deus em todo o tempo, que têm intimidade com Ele. Que a vida daquela pessoa é uma adoração a Deus. Que maravilha! Imagina a nossa vida ser uma adoração a Deus. É possível? Sim, com a ajuda do Espírito Santo. Lembra de Jó? Que o Senhor, o próprio Deus, testemunhando de um ser humano, que coisa maravilhosa. Homem justo, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Que coisa tremenda. O próprio Deus testemunhando de Jó. Um ser mortal, um ser criado, um homem como eu e você. Quando eu falo homem, pode ser uma mulher, pode ser no sentido assim, homens, seres humanos. Pessoas naturais como nós. Jó não era especial, era uma pessoa natural como nós. Mas um homem temente a Deus, que desviava-se do mal, que dava bom testemunho. Isso não livrou ele daquela grande prova que ele passou. Então nós aprendemos que o justo sim passa por tribulações. Por mais que ele seja justo, isto não vai livrar ele das tribulações atuais, mas vai garantir a ele uma vida eterna com Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero falar nesta tarde um assunto muito atual que me chama a atenção, que no capítulo 37 de Gênesis, a gente vê que José é vendido por seus irmãos. O versículo 3, o versículo 3 diz assim: E Israel, que era Jacó, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Aqui nós aprendemos muitas coisas, irmãos, com erros, com erros. A Bíblia nos diz que Israel amava a José mais do que todos os seus filhos. Isso é um erro. Os filhos percebem. Isso devemos nós aprender, que temos filhos. Não podemos ter filhos prediletos ou preferidos. Infelizmente, muitos faz essa preferência. Talvez o filho ou a filha não faz aquilo que o pai e a mãe queria que eles fizessem. E elas gostam mais de um do que do outro. Isso aqui causou um grande problema na vida nessa família. Vocês sabem, apesar, se a gente for entender tudo, era Deus trabalhando. A ponto de seus irmãos vender José para os ismaelitas. Compraram José e venderam ele lá no Egito. Mas aqui a gente vê Jacó cometendo um erro. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos,
Porque ele era filho da sua velhice. Então nós devemos aprender, irmãos. Nós não podemos cometer esse erro. Isso pode trazer um grande problema para aquela pessoa, para o filho, até para a família. Então nós não podemos dar preferência a... Eu tenho, por exemplo, você que tem 5, 4, 3 filhos, não sei quantos filhos você tem, nós somos aqui lá em casa em 6 irmãos. Um já faleceu, partiu para o Senhor. Mas agora somos 5, 2 mulheres e 3 homens. Então tem pessoas que têm vários filhos. E ali em casa, na criação dos meus pais, eu não vi que o pai ou a mãe, meu pai ou minha mãe, amava mais a um do que a outro. Não, eu nunca percebi isso. Mas nós devemos tomar muito cuidado na criação dos nossos filhos para não cometermos esse erro. Por mais que o seu filho esteja num caminho que você não gostaria, que você não quer, que você não aceita, ela nunca vai deixar de ser seus filhos. Ou sua filha ou seu filho. Então isso é muito importante. Talvez nós não concordamos o caminho que a nossa filha, que o nosso filho escolheram. Tem o livre-arbítrio. Nem Deus nos obriga a servi-lo, a obedecê-lo. Nem Deus. E nós também não conseguimos obrigar filho e filha nos obedecer. Precisamos sim corrigir com sabedoria, dentro da palavra de Deus. Por isso que é muito importante, irmãos, nós como pais, conhecer a palavra de Deus e sempre estar instruindo os nossos filhos, ensinando, explicando, mostrando para eles que esta palavra é verdade, que é um Deus criador de todas as coisas. Sabe por quê? Lá na escola, lá no mundo, eles despregam muitas das vezes o que a Bíblia ensina. Vai para o caminho da evolução, do Big Bang, de tantas outras coisas, né? E eles não ensinam, né, infelizmente, que há um Deus criador de todas as coisas. Que até a ciência comprova isso. A ciência não tem como... muitas e muitas vezes, muitas coisas que a Bíblia mostra, a ciência comprova. Eu fico imaginando, irmãos, quando as pessoas crêem na evolução, que houve também uma explosão, Big Bang, do nada apareceu tudo e tudo, né? Eu fico pensando, a pessoa para crer nessa linha de pensamento, ela precisa ter mais fé do que nós que cremos que tem um Deus, que criou todas as coisas. Se nós olharmos a complexidade do ser humano, a anatomia do ser humano, irmãos, nem a ciência, por mais avançada que está, não consegue decifrar completamente o organismo, o corpo, o ser humano por completo. É muito complexo. É um Deus todo-poderoso que criou. Então nós precisamos, irmãos, como aqui, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Preferência. Jacó aqui dando preferência para José. Dando preferência, dando mais, amando mais um filho do que os outros. E os outros percebiam. A gente pensa que não, mas os nossos filhos, adolescente, criança, adolescente, percebem, irmãos. Eles percebem mais do que você imagina. Ainda mais adolescente, é uma fase que capta tudo. É uma fase das mais complexas para nós estarmos ensinando os nossos filhos. Mas precisamos ter base bíblica. Ensinando, sempre falando, inculcando na mente deles que é um Deus que criou todas as coisas, que enviou seu Filho, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ou como era bom se nós, eu e você, tivesse os cultos domésticos. Não precisa do obreiro da igreja, o pai. Você, o pai ou a mãe, pode fazer um culto doméstico uma vez por semana. Reúne os filhos, chama os vizinhos, parentes, faz um culto, louva a Deus, lê a palavra, canta, ora. Precisamos voltar para os cultos no lar. Nós mesmos, a família. Não é verdade? E sempre
inculcando a palavra de Deus na mente dos adolescentes, crianças, jovens, para que mesmo se eles desviem, mesmo que quando eles inteirarem uma maioridade, quiser seguir os seus caminhos, eles nunca vão esquecer. Nunca. Lá na hora que eles estiverem no apuro, no aperto, eles vão lembrar. Cadê o Deus? Há um Deus, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Aquele Deus que eles cultuavam dentro do lar. Mas, infelizmente, estamos perdendo esse bom hábito. Não estamos preocupados em passar a mensagem de Deus, a palavra de Deus que nós temos, para essa próxima geração. É dever nosso, irmãos. Porque lá no mundo eles estão despregando aquilo talvez que eles começaram a aprender, o que eles aprenderam. Infelizmente, o relativismo, tanta cosmovisão, tanta coisa hoje. Secularismo, filosofias, a própria tecnologia. Né? Então, nós não podemos, irmãos, deixar de passar para os nossos entes queridos a palavra de Deus. Porque Deus não muda. Deus precisa de nós, né, como semeadores da boa palavra. E precisamos começar dentro do nosso lar. Por mais que, igual eu falei, talvez eles não dê crédito, mas a semente está plantada. Nós que somos família, na nossa família, somos o exemplo. Por isso que eu falo, o testemunho pessoal é muito importante. Os nossos filhos, nossos parentes, precisam ver algo melhor na nossa vida, algo de Deus na nossa vida. O nosso testemunho deve chamar a atenção daqueles que não têm Deus. E aqui o caminho, Jacó falhando, amando mais o filho mais novo, causou grandes problemas, porque os irmãos dele o invejavam. Olha lá o queridinho do papai, o sonhador, olha lá. Eles tinham inveja dele a ponto de vender ele. Queriam matá-lo, mas por intervenção, lógico, Deus tinha um propósito na vida daquele moço, de José. Ele não foi morto, foi vendido, e lá Deus exaltou. Deus cumpriu a palavra na vida de José, não importa. Outra coisa também eu aprendo, quando Deus tem algo na nossa vida, o lugar, aonde nós estivermos, isso não influencia. Se formos fiéis, como José foi fiel, Deus cumpriu a palavra na vida dele, os sonhos que ele teve. Deus cumpriu. E é interessante, quando Deus está com uma pessoa, não importa onde ela está. Deus estava com José na casa ali de Potifar, daquele general do rei lá. Deus estava com José. E o homem viu, por isso que eu falo que o testemunho é muito importante. Aquele homem ímpio, adorador de outros deuses, viu que José era especial, tinha Deus na vida dele, tinha algo diferente, a ponto dele entregar tudo na mão de José. E José começou a prosperar dentro da casa do seu senhor. Mas o diabo não fica satisfeito. O diabo se levanta, irmãos. O diabo começa a usar a mulher do patrão. E deu em cima do José. A ponto de ela querer forçar ele, pegou ele na roupa dele, ele fugiu, largou a roupa na mão dela e ela inventou toda uma história. Ao contrário, dizendo que José que estava dando em cima dela. E José era para ser morto, mas Deus era com aquele moço. Da casa ali de Potifar, foi para a prisão. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a mão do Senhor era com José na prisão. Então não importa, irmãos, aonde nós estejamos, estou aqui não tem jeito de servir a Deus. Tem sim. Faça a diferença. Aqui no meio, nessa faculdade, no meio desse povo aqui, tudo, não tem como eu dar bom testemunho. Tem sim. Você precisa de dar um bom testemunho no seu trabalho, na faculdade, você que é jovem. Aonde você estiver, você precisa ser notado no sentido bom. Aquele fulano tem coisa diferente na vida dele, ele é diferente, ela é diferente. Né? Ser cristão não é aquela cara de ranzinha, aquela cara de nervoso, fechar, não é isso.
é você brilhar no meio das trevas. Na sua boca não sai palavra torta, não sai palavrão, não sai piada imoral. Todos que estão ao seu redor vê que as suas palavras ela tem vida e tem paz. Fala, nossa, as palavras daquele moço, daquela moça, daquela mulher, me dá paz. Olha como é bom ouvir isso. Então Deus era com José ali ali naquela prisão. E dali, né, Deus preparou ali umas pessoas, um padeiro, um copeiro que teve sonho, José interpretou e por fim ele pediu ajuda. Ô copeiro, você vai se restaurar, lembra de mim quando você estiver lá. No sentido assim, ó, não fiz nada, estou aqui injustamente. Mas a Bíblia nos diz que o copeiro esqueceu de José. Por 2 anos ele esqueceu, mas quando o rei teve um sonho, aí ele lembrou de José. Mandaram chamar José. Mas o que eu aprendo aqui? Tudo tem o tempo de Deus. Se o copeiro tivesse chegado diante do rei assim que ele foi restituído, José não seria útil. Olha só. Até nisso, irmãos, quando Deus nos faz esperar, aprendermos alguma coisa, porque no momento, não é o nosso momento. Não é a hora. Tem o nosso momento. Ali depois passou 2 anos que o rei foi ter um sonho, não tinha ninguém que interpretava. Aí precisou de José. Se José tivesse saído 2 anos antes, talvez tinha sido voltado para casa. Tinha voltado para a terra do pai dele. Mas Deus tinha preparado para ele ser o governador ali do Egito para socorrer as nações, porque viria uma grande fome pela frente. Tempos difíceis. E José seria o agente de Deus, o homem usado por Deus para fazer isso. Por isso que Deus deu a interpretação do sonho para eles, das vacas gordas, das espigas gordas, das vacas magras, das espigas magras. Ali ele interpretou os sonhos do rei, do faraó, ali ele foi constituído governador, o rei entregou tudo na mão dele. Que coisa maravilhosa. Mas primeiro, ele teve de passar pela casa de Potifar, ser tentado ali, mas ele continuou fiel, ele falou, quem sou eu para o seu marido colocou tudo na minha mão, menos você. Quem sou eu para pecar contra o Deus que eu sirvo e contra o meu patrão? Não pecou. Fiel, irmão, fidelidade, foi tentado. Moço, jovem, tentado. Mas ele não cedeu. Como eu sempre falo, a fidelidade, irmãos, gera bênção. Quando somos fiéis a Deus nas tentações, dos momentos, talvez Deus permite que somos tentados para quê? Para ver o que está no nosso coração. Deus não tenta ninguém, mas ele permite o diabo nos tentar. É com dinheiro, é com mulher, é com vício, é com tantas coisas. É levar vantagem, é tapear alguém, tudo. Ele permite o diabo nos tentar, porque Deus não tenta. Ele não pode ser tentado e não tenta ninguém. Mas ele permite, para ver o que está no nosso coração. Ele permitiu que José fosse tentado. Na casa se ele tivesse caído no pecado, ele tinha sido reprovado, né, ali como rei, como governador do Egito. Mas depois que mesmo ele sendo injustamente preso, irmão, foi injusto. Deus tirou ele da prisão ali na hora, livrou ele da prisão? Não. Aprenda isso. Deus não livrou José da prisão, do calabouço. Mas Deus foi com ele na prisão, irmãos. Lá naquele lugar escuro, nojento, horrendo. Deus estava com ele. Aprenda uma coisa, irmãos. A presença de Deus é o bem mais valioso que você tem. Ele foi preso injusto. Deus não livrou ele da prisão. Não, Deus não foi o advogado dele ali. Não, deixou. Estava provando ele, testando ele, preparando ele, irmãos. Deus, quando ele nos prepara não é num piquenique, não, é na prova. Se você está fazendo a vontade de Deus e está na prova, Deus está te preparando para algo maior. Algo melhor e maior. Vai te confiar coisas maiores na sua mão. Mas José, ali na prisão, a mão do Senhor era com ele, a ponto do terceiro entregar tudo na mão dele.
É isso. Quando Deus é conosco, aonde nós formos, nós fazemos a diferença. Se você trabalha numa empresa, o seu patrão vai ver a sua fidelidade, que você não faz hora, você não falta, você não pega testado à toa. Você é aquela pessoa que pode deixar sozinho que você trabalha para você vigiar. Aí passa um pouco e te entrega a chave, não, você vai abrir aqui para mim. Passa um pouco, não, você vai tomar conta daquela sessão para mim. Você vai ganhando confiança, porque ele vai vendo a sua fidelidade e vai te dando graça. Deus vai te abençoando. Passa um pouquinho, não, você agora é o gerente, mas eu não sou capaz. Não, eu vou te fazer um curso. Você vai fazer um curso, eu vou pagar um curso, você vai ser meu gerente. É assim. É assim que funciona. Agora, tem pessoa, não, tô aqui na limpeza dessa empresa, só faz corpo mole, não procura. Crescer não é puxar o saco, irmãos. É ser fiel. A Bíblia nos ensina que quando nós fazermos para o homem, é como se estivesse fazendo para Deus. Esse é o segredo. Quando eu estou trabalhando, não estou trabalhando para o homem, eu devo ter na consciência, eu estou fazendo para Deus. Aí Deus nos honra. O patrão pode ser ímpio, pode ser encapetado, pode ter pacto não sei com quem, mas se Deus é com você, Deus te honra. O rei do Egito era o rei adorador de vários deuses. O povo lá era idólatra, era terrível. Tinha Deus da lua, tinha Deus da chuva, Deus do vento, Deus não sei, tinha Deus para tudo. Deuses que não eram deuses. Mesmo assim, José fez a diferença, irmãos. Ali onde eu trabalho não tem jeito de eu ir para frente, porque o meu patrão, meu gerente, meu chefe, ele é endemoniado, ele serve outros deuses, ele é assim. Não, irmão. Não é assim, não. Se você for fiel, se Deus estiver com você, irmão, não importa. Eles vão ver. O carcereiro ali viu que Deus era com José. Potifar viu que Deus era com José. O rei do Egito, Faraó, viu que Deus era com José. Não tem outro homem igual você. Inteligente, sabe que teve essa. Né? É você que vai governar. Deus honrou ele no meio, ele ali sozinho, irmãos. Não tinha outro judeu ali com ele, não, sozinho. Foi mandado para o Egito sozinho, vendido como escravo. E Deus honrou ele. Por quê? Ele foi fiel. A nossa fidelidade gera bênção. Aprenda isso. Ele sozinho, longe dos pais, longe dos irmãos, talvez com aquele remorso triste, né? Saber que os próprios irmãos venderam ele. Mas depois ele, no final, ele vingou dos irmãos? Aprenda isso. Quando Deus exaltou ele, ele vingou dos irmãos? Cuidou e tratou dos irmãos e da família deles. Ele provou os irmãos dele ali, tudo ali, mas depois ele falou, não, irmão, eles estavam tudo preocupados, os irmãos dele. Nossa, nós vendeu ele, agora ele vai nos vingar. Mas o que ele fala? Não, irmãos, fica calmo. Foi Deus que me enviou para cá, ele entendeu. Olha só, ele entendeu no final que foi Deus que enviou ele para lá para prover o alimento, porque se ele não tivesse ido para lá, e aí? Os irmãos dele, a família dele, ia perecer. Deus enviou ele para lá primeiro para preparar o cenário, o lugar, para levar o Israel para lá, porque Deus já tinha falado para Abraão que eles iam ficar 400 anos ali no Egito, em outra nação. Pois Deus ia tirar um grande povo dali, como tirou com Moisés. Então, meus irmãos, o que faz a diferença na vida do homem é a fidelidade. Nós começamos falando aqui de filhos, né? Na criação de filhos, nós não podemos fazer preferência como Jacó fez com José, mas Deus nos deu outro caminho. Porque talvez a palavra que você precisa ouvir é essa. A fidelidade gera bênção. E muitos arrumam desculpa, não, é porque eu trabalho no lugar, porque eu estou no lugar, todo mundo é incrédulo, todo mundo é ateu, todo mundo é idólatra. Uai, José sozinho, vendido, e Deus era com ele, irmão. Isso não impede a presença de Deus. Ele glorificou o nome do Senhor ali, sozinho. Ainda era moço quando ele foi vendido. Imagina que situação. Ele desesperou da vida, não, ainda foi preso injustamente ali. Ele não tinha direito, um hebreu, um judeu. Não tinha direito, não tinha advogado, não tinha nada.
Ele deveria morrer, mas Deus estava com ele. Porque o pecado, se o marido dela tivesse levado o pé da risca, o que ele tinha feito, o marido daquela mulher, o Potifar, tivesse levado ao pé da risca, ele merecia a morte. E se ele decretasse que ele fosse morrer, ninguém impedia. Terra estranha, um escravo. O dono faz o que quer do escravo. Mas eu acho que não acreditou muito, não, no que a mulher falou. Mas em via das dúvidas, mandou ele para a prisão. Mas ali Deus exaltou ele na prisão, porque ele precisava passar por aquilo. Dali foi um passo para ele ir para o palácio, da prisão para o palácio. Mas antes do palácio, prisão. Né? Naquela masmorra. Deus pôs ele para gerenciar a casa ali do seu patrão. Agora Deus pôs ele para gerenciar uma prisão. Né? Os presos. Aí dali Deus pôs ele para gerenciar uma nação. Olha como é que Deus exalta, irmãos. Precisamos ser fiel. Não é o ambiente que vai atrapalhar a nossa bênção. Não. O que atrapalha a nossa bênção é a nossa infidelidade. É chegar num ambiente e se envolver com aquele ambiente anticristão, aquele ambiente ateu, que nós não podemos ser corrompidos, nos contaminar. Não podemos nos conformar com o mundo. Jesus veio e disse, quem me convence do pecado? Jesus pôde dizer isso. Quem convencia ele a pecar? Irmãos, é assim que gera bênção na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que querem ser abençoado, quer que Deus faz e acontece na vida dele, mas ele não é fiel. Ele cede às tentações. Ele não glorifica a Deus no lugar onde ele está. Faz hora, é mal falado. Como que é a nossa reputação na empresa onde você trabalha? Aonde você compra, aonde você vende, aonde você administra? Como que é a sua reputação diante dos vizinhos? Até mesmo na igreja, quando as pessoas falam de você, o que eles falam de você? Então, nós devemos preocupar sim. Que ninguém tem a ver com a minha vida, ninguém me dá um grão de arroz. Não, cuidado. As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida. Se temos o Espírito Santo, é impossível de nós não fazer a diferença. Aonde estivermos. Eu sei, eu já trabalhei muitos anos em fábrica de calçado, o povo me respeitava. Não, o Oripe ali, ele é cristão, não vão falar besteira para ele, não. E onde eu chegava, eles mudavam a conversa. Respeito, irmãos. Eu não precisava falar, eu sou crente, me respeita. Não. A própria presença de Deus na nossa vida causa temor naquelas pessoas. Elas, não, com ele eu não brinco. Não, ele é crente. Então, e qual que é a nossa... Muitas das vezes estamos no meio das pessoas, somos crente com detetive, disfarçar, ninguém conhece. Crente detetive. Disfarçar, ninguém sabe que ele é crente. Às vezes passa anos e anos. Ninguém sabe que a pessoa serve a Deus. Porque ela é igual, não faz a diferença. Igual. Então o Senhor nos chama, irmãos, para sermos fiéis a Ele. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Não importa se você está perto do pastor, perto da sua esposa. Seja fiel a Deus, porque os olhos de Deus tudo vê. Uma moeda, se nós pegar que não é nossa, Deus está vendo. Uma moeda. Se pegarmos não é nosso, Deus está vendo. Então devemos tomar o quê? Cuidado. Procurar obedecer a palavra de Deus. Aí sim. Olha só. Ele, José, que foi desprezado pelos irmãos por causa da inveja, mas também o pai tem culpa. O pai é que forçou isso, mas Deus tinha vamos falar que até na desgraça, que é a falta da graça, Deus tem propósito. Até nas coisas ruins que acontecem na sua vida, Deus tem propósito. Imagina José aqui escutando que os irmãos queriam matar ele. Ele estava jogado ali num poço sem água, e os irmãos discutindo se matavam ou não. Olha até que situação, imagina o que passa no coração daquele moço. A Bíblia fala que ele levava má fama dos seus irmãos para o pai, porque os irmãos dele não eram muito boa fama, não. Mas eles vão livrar dele, vão matar, não, vamos livrar dele. Venderam,
Falaram pro pai que ele foi comido por um bicho, por um animal. O pai ficou chorando muito tempo. Mas até, como eu falei, até na desgraça. Desgraça não é xingar não, viu, irmão? Desgraça é sem a graça de Deus. Até no momento difícil, o momento ruim, vira bênção. Naquilo que os irmãos deles pensavam que estava livrando dele, foi bênção na vida de José. Depois de alguns anos, ele se torna o governador ali daquele Egito. José no Egito, não é José do Egito, não. José no Egito. Ele estava lá, ele era do povo de Israel, hebreu, né? Porque ele ainda não tinha formado a nação, né? Depois que saíram dali, que já só vão dizer, a nação já saiu dali. Mas ainda não, era só Jacó e seus filhos, né? Que não era pouco, mas dali Deus, eles foram depois, através de José, eles foram para o Egito e saiu dali uma grande nação. Amém? É assim que Deus faz, irmãos. Então não fique choramingando, porque eu estou aqui, Deus não está me vendo, aqui nunca vou, né, ser abençoado. Não, irmão, depende de você, minha irmã, meu irmão. Seja fiel. José foi fiel de ser, né, no começo, ele foi escravo ali de Potifar, ele foi fiel e gerenciou toda a casa. Chegou na cadeia, ali na prisão, como condenado. Há pouco tempo que ele estava ali, ele já estava tomando conta da prisão. Você vê como é quando Deus é na vida do homem? Aonde ele vai, aonde ele põe a mão, Deus abençoa, irmão. Deus abençoa. Então não fica aí, né, achando que aonde você está, o que você está, Deus não pode. Ele pode sim, seja fiel. Seja fiel. Amém? A palavra desta tarde. Seja fiel. Aonde você está, não importa o lugar onde você está. O importante é a presença de Deus estar na sua vida. E a prisão não impede a presença de Deus. Na casa estava de empregado ali, né, de escravo na casa ali daquele homem, não impede a presença. O lugar não impede. O que impede é a nossa infidelidade. Se nós podemos ser nós podemos até morar dentro da igreja, mas se formos infiéis, impede a presença de Deus. Não é o lugar, não é o ambiente. Porque aonde tiver uma pessoa fiel, pode estar onde for, Deus está com ele. Por causa da fidelidade, ela está aí a presença de Deus. Vamos orar nesta tarde? Aqui estão os cadernos que você pode enviar. Seus pedidos de oração, vamos anotar aqui. E vamos estar intercedendo pela sua vida. E Deus vai fazer o milagre na sua vida. Amém? Você crê? Então, estou esperando o seu pedido de oração. Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez eu estou aqui na tua presença, Pai. Agora nesta tarde, Senhor, deste sábado, 2 de setembro de 2023. Estamos aqui contentes, felizes, porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor e também fazer esta oração. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando nesta tarde. Meu Deus, que esta palavra que foi ministrada nesta tarde possa alcançar, meu Deus, o coração dos ouvintes. O Senhor bem sabe que eu não preparei esta mensagem, foi o Senhor que me deu, e eu acredito que tem endereço. Eu acredito que o Senhor nos deu esta palavra porque pessoas precisavam de ouvir. O Senhor não lança a palavra ao vento. Eu acredito que pessoas que nos assistiram, estão nos assistindo, precisavam ouvir esta palavra. Porque a fidelidade ao Senhor, meu Pai, dá bênção, causa bênção na nossa vida. A fidelidade do Senhor, a fidelidade ao Senhor, meu Pai, provoca milagres na nossa vida. Meu Pai, e um lugar não pode impedir. Aonde nós estivermos, meu Deus querido, não pode impedir a presença do Senhor. Por isso, meu Pai, não se afaste de nós, fica conosco. Aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, Senhor, esteja conosco. Espírito de Deus, nos ajuda a ser fiel a Deus. Em tudo, Senhor. Nas tentações que nós possamos dizer não, como José. José disse não à tentação. E o Senhor, mesmo que ele foi parar ali meu pai, ele foi parar naquele calabouço, naquela prisão, ele continuou fiel e o Senhor exaltou ele ali dentro da prisão. Meu Deus,
como o Senhor é poderoso. Ah, Senhor, nos ajuda a ser fiel aonde nós estivermos. Em tudo aquilo que o Senhor confiar em nossa mão, Pai, nos ajuda a ser fiel. Meu Deus, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre o teu povo. Eu peço a tua bênção, meu Deus, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta tarde e noite de sábado. Está aqui, Senhor, vários pedidos. Muitos pedidos de oração estão aqui neste caderno, aonde o teu filho e a tua filha têm enviado os pedidos, as suas necessidades. Nós temos apresentado ao Senhor, Pai. Pessoas com problemas insolúveis para o homem, mas para o Senhor tudo é possível. Meu Deus, visita cada pedido, visita cada nome que está anotado aqui neste caderno. Visita as famílias, visita os lares. Visita, Senhor, todos que nos acompanham nesta tarde. Toca, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Repreenda as enfermidades do corpo, da alma, do espírito. Dá saúde para o teu povo. Visita as famílias, os lares. Pessoas que estão passando perseguições no trabalho. Deus, muda a história. Pessoas que estão sofrendo ameaças, até mesmo contra a vida. Deus, repreenda, Pai, esse espírito que está ameaçando o teu filho e a tua filha. Deus, no nome de Jesus, dá paz para o teu povo. Dá paz para a tua igreja. Dá paz, Senhor, meu Deus, para todos que estão nos assistindo nesta tarde. No nome do Senhor Jesus, Senhor. Senhor, visita o teu povo nesta tarde, Deus, abençoa. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão desesperadas, meu Pai, tira essa preocupação, tira essa angústia, tira, Senhor, essa preocupação demasiadamente, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toca nos nossos ouvintes, abre portas, dá saúde, prospera, abençoa aqueles que estão contribuindo nesse trabalho. Visita eles, Pai. Venha retribuir na vida deles, Pai. Muitas vezes mais. Senhor, em nome de Jesus, visita o teu povo nesta tarde. Ministra a tua bênção, o teu milagre, Pai. Esta é a oração que eu faço no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa. Toma posse do teu milagre, da tua bênção. Sejam abençoados nesta tarde de sábado. Neste momento, vamos colocar um testemunho para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, em mais uma oração da madrugada. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz e um ótimo final de semana. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa oração, em nome de Jesus. Amém? Ficam todos na paz e até às 0 horas. A paz do Senhor, irmão presbítero Eurípides Faria, irmã Débora Pimentel. Irmãos queridos e amados por Deus e por mim, irmãos, mais ou menos 8 anos eu fiz um exame de coração lá num lugar chamado Sinop, deu um buraco grande no meu coração. O médico falou que era maior do que o dedo dele, o buraco. E agora, dia 25 agora, eu fui no médico, fiz o exame e voltei. E essa semana passada, eu entreguei os exames. E não deu nada no meu coração. Sempre, quando estou ouvindo o programa dos irmãos, eu coloco o celular em cima dos meus peitos. E agora, Jesus curou meu coração. O médico falou comigo que era desde antes de nascer que eu tinha esse buraco. Inclusive nasci morta, já disse para os irmãos. E louvado seja Deus. Jesus me curou do coração, não deu nada nos exames, não deu nada. Aqui estou eu, Maria Alva de Laerte, dando esse testemunho nesta tarde, para a glória do nome de Jesus, primeiramente. Que Deus abençoe os irmãos muito, 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 e guarda com toda a família, a minha, a dos irmãos e o povo de Deus na terra, os escolhidos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, amém.